ocasião de pandemia, inicialmente nos chamou a atenção. A gente já sabe que 2,3 bilhões de pessoas no mundo, nesse momento, nesse período agora, estão consumindo álcool, né? E sabemos que 246 são homens no mundo, milhões, né, de pessoas, e 46 milhões de mulheres fazem uso de álcool, vamos dizer assim, quase com padrão de dependência. O alcoolismo tem levado a 3 milhões de mortes por ano em decorrência do uso do álcool, né? Então, inicialmente, nós vamos aqui conversar o conceito que é dependência química, né? E voltado à pandemia, que é um período agora que as pessoas deixaram, de uma certa forma, de estar nos bares ou até mesmo nos lugares que desenvolvem, né, o uso, ou estão usando para fazer esse uso em casa, né? Tendo em vista a quarentena que a pandemia obriga nesse momento. Então, essencialmente, a gente vai falar aqui que o uso do álcool, ele essencialmente ele vai começar pela necessidade que as pessoas têm de fazer o uso do álcool. Então, você vai ter o álcool como agente principal e você vai ter as pessoas que estão usando o álcool, essa necessidade de fazer o uso diário do álcool. E você vai ter um outro grupo que, por exemplo, passa segunda a sexta, normalmente sem fazer uso de álcool, mas quando chega na sexta-feira, tem um padrão de uso que categoriza como dependência química, né? Então, na pandemia, se inverteram os papéis. Então, não se tem mais, por exemplo, o fato do final de semana. Geralmente, a intensidade está todos os dias, né? Porque todos os dias nós temos diversas lives de cantores e tal, e as pessoas, de uma certa forma, pela condição de quarentena, o uso do álcool está sendo um padrão quase que diário, né? Então, são dois grupos que nós estamos aqui categorizando, mas que nós vamos centrar fogo na questão da necessidade de fazer uso, né? Então, essencialmente, o álcool, o uso do álcool e a sua necessidade de uso. O que era uma coisa, vamos dizer assim, esporádica, até termina sendo mais habitual, começa a modificar os hábitos e, em algum momento, esse paciente ele começa a fazer um uso quase que diário com necessidade. Então, como explicar aqui como isso acontece, né, a todos os nossos ouvintes, né? A pessoa usa o álcool uma vez na vida, tal, e a partir desse uso gera um bem-estar, né? Porque o álcool ela interage com vários receptores no organismo, a serotonina, a dopamina, o sistema GABAérgico e o glutamatérgico, ademais de outros receptores, mas esses são os principais que vão ativar o sistema de recompensa, tá certo? Então, o uso do álcool, ele vai mexer nesses receptores, que vai aumentar o sistema GABA, né? E aí, de uma certa forma, você vai começar a ter uma experiência diferente. Então, começa a um pouco mais eufórico, você fica um pouco mais desinibido. Então, essas experiências, vamos dizer que boas para as pessoas, vão gerando uma necessidade de conforto e vai ficando escravado na memória das pessoas como experiências boas. Então, assim, você faz isso uma vez na vida, né? E tudo bem, esqueceu e passou. E geralmente, quando a gente faz uma coisa boa, isso gera uma sensação de querer repetir aquilo. Tanto que você vê que quando termina, geralmente, aquela roda de uso e tal, aquele dia, aquele aniversário, aquela situação inusitada, as pessoas dizem, vamos marcar outro dia já para a gente fazer uso e tudo mais. Então, tudo começa com o uso esporádico, porque esse uso esporádico começa com uma frequência mais relevante. Quando nós não tínhamos a pandemia, o que acontecia com as pessoas? Elas começavam a beber somente no domingo, ou até mesmo somente no sábado. Ela fazia o uso, né, naquele dia e pronto, e acabou. Com o advento do uso, o paciente começava, vou beber o sábado e tal, mas no domingo tem outra festa, outro aniversário, as pessoas começavam a beber também no domingo. E o que acontecia quando chegava na sexta-feira, já tinha aquele grupo formado, né? Aquele grupo social formado, mas você já começava na sexta também, então fazia sexta, sábado e domingo. Então, o padrão que a gente vê no dia a dia é geralmente no início, no final de semana, ou no final de festa, né? Que as pessoas têm ali para se confraternizar entre os amigos, até mesmo porque não está em tempo de trabalho, por exemplo, segunda a sexta. Então, era um consumo no final de semana. Com o advento do uso, né, repetidamente, né, quase todos os finais de semana, então a pessoa começa a ter a necessidade de dizer assim,
eu já amanheço na segunda-feira com uma ressaca grande e tal, e como tem aquele ditado popular que para curar a ressaca é outra tal, então o paciente vai e toma outra dose na segunda. Então ele já começa a ativar o primeiro dia da semana, então não consegue já dar conta do trabalho da segunda. E aí o paciente vai naquele negócio todo, começa já na quinta-feira, já adianta o uso na quinta-feira. Então fica quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Então chega um período que já vai evoluindo esse uso e o paciente depois diz assim, então vamos todos os dias, já está prejudicando o trabalho, já foi demitido do trabalho por questão do uso. Então o paciente tende inicialmente a tomar todos os dias da semana. Então esse todos os dias da semana, que a gente chama de, começa a estreitar o repertório, né? Ele começa a dizer assim, eu acordo, a primeira coisa que eu penso é o álcool, e quando eu vou dormir, se eu vou dormir, vou beber bem para dormir bem, né? E no outro dia começa aquele ciclo de novo, acorda para beber e dorme para beber, né? Então esse ciclo de necessidades diárias, necessidades de finais de semana, que começam a interferir no dia a dia do paciente. Então, por exemplo, um grupo bem característico nesse processo aí é o paciente quando não consegue se controlar. Então, ele bebeu a primeira dose, ele vai para a segunda, vai para a terceira, ele não consegue parar, né? E esse não conseguir parar, não conseguir se conter, não dizer assim, aqui é o limite, não posso beber mais, essa perda desse controle que já começa a nos abrir aqui uma chama, a dizer assim, olha, existe uma dependência nesse processo. Então, o paciente começa a alterar a rotina diária. Então, assim, ele começa a faltar ao trabalho em decorrência do uso, ele começa a deixar de estar com a família, vivenciar aquele ambiente com a família para estar bebendo, sempre com a necessidade de envolver o álcool nesse processo. Então, você vai observar que as pessoas começam a ter um padrão de uso bem intenso. E vai começar, de uma certa forma, assim, a ter problemas, tanto familiares, e aí volta um pouco aqui nessa questão da quarentena, porque aumenta o período de abuso e de agressão no período de quarentena. Você não tem o bar está sendo na casa dos pacientes. Então, começa o paciente geralmente se embriaga ou aumenta o consumo de uma forma que perde a crítica, e aí começam as agressões em casa, os enfrentamentos com a família, enfim. Então gera um certo tipo de abuso, um certo tipo de conflito em casa, em decorrência do álcool, em decorrência da quarentena. Então você vai ter um padrão nesse paciente mais caracterizado pela questão da dependência, o que vai deixar bem marcado, não conseguir parar de fazer o uso. Quando começa a usar o álcool, começar a tomar boa parte do tempo desse paciente em termos de vida diária com a família, de lazer, de trabalho e de atividades gerais. Ele vai começar a apresentar, por exemplo, a abstinência no próximo dia, que é caracterizado muitas das vezes pela irritabilidade. O primeiro sintoma que você vai ver no paciente com dependência de álcool é a irritabilidade. Então o paciente, ele amanhece o dia, não consegue tomar aquela dose, ele fica mais irritado, mais chato, geralmente a família faz uma pergunta, ele geralmente responde com uma agressividade um pouco maior. Então é o primeiro sinal que nós vamos abrir a mente para a questão da dependência química. Então isso pode vir com tremores, isso pode vir com taquicardia, isso pode vir com aumento da pressão, com sudorese pela manhã, que vai caracterizar uma abstinência ao álcool. Então você precisa beber para conseguir controlar um pouco mais a questão dos tremores, até controlar um pouco mais o humor. Então o paciente fica mais social, fica mais tranquilo, e aquilo passa. Só que isso vai repetir no próximo dia. E isso vai começar a ter um padrão de dependência. Vai